Fala galera, hoje eu vou ensinar para vocês como vocês fazem para escrever uma redação que vai garantir 900 ou mais no Enem em apenas 15 minutos de estudo diário. Essas aqui são as bases para você começar a escrever bem, para você se desenvolver, para você aprender uma redação, a escrever uma boa redação, beleza? Nesse dia de hoje eu vou ensinar o seguinte: a fórmula para você aprender a escrever qualquer coisa, uma fórmula que você simplesmente vai lá e substitui, você coloca as suas palavras e o negócio funciona. É uma formulinha bem simples para você entender como funciona uma redação. Segundo, você vai aprender como não ficar perdido na hora de escrever, como que você faz para gerar ideias na hora de escrever e como que você faz para fluir o seu texto. E 3, como que você faz para escrever tão bem quanto Shakespeare ou qualquer outro escritor. Claro que eu não vou te ensinar a como, da onde tirar as palavras, as emoções, isso é impossível. Mas você vai aprender algumas técnicas, você vai aprender a entender como aquela pessoa escreveu, organizou, estruturou o texto dela para você fazer o mesmo, beleza? Então essa é a proposta do vídeo de hoje. A gente vai estar focando mais aí em Enem, porém isso aqui funciona para todo mundo. Se você quiser prestar vestibular para FUVEST, funciona? Funciona. Se você quiser escrever num blog, também. Se você quiser fazer um concurso, também, porque a base que eu vou passar é para escrever bem. Como que você faz para escrever, como você faz para ter as ideias. Mesmo quando a gente fala sobre 5 competências do Enem, a gente está falando sobre basicamente escrever bem. Competência 1, gramática, você tem que saber escrever bem. 2, desenvolvimento do tema, dissertativo, argumentativo, tem que saber escrever. 3, argumentos, fatos e autoria. Você só precisa das ideias aqui. Você vai treinar as ideias, mas você tem que saber colocar no papel, que é escrever bem. 4, ligação entre as partes, coesão, estrutura. Isso tem tudo a ver com escrever bem. E 5, proposta de intervenção, né, para resolver o problema. Também, se você tiver ideia de como resolver, basta escrever e pronto, acabou, beleza? Qual que é o segredo? O segredo é que a gente vai criar uma fórmula estrutural, que é o SVO. Não sei se você conhece, mas é o básico, né, de análise sintática. E através dessa base aqui, a gente vai começar a complementar com informações antes, depois, no meio, tá? E a gente vai criar várias estruturas, várias frases que vão se ligando uma na outra, e isso vai formar o seu texto. Por isso que você não precisa estudar horas e horas, por isso que você não precisa estudar fazendo redação, só precisa aprender a fazer uma frase. Diferença de uma frase para uma redação é nula, não tem diferença nenhuma. É você fazendo a mesma coisa, só que com palavras diferentes, só que a fórmula é a mesma, beleza? Então, se você estiver interessado nisso, fica aí até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar assim, deixar um like, comentário. Se você quiser fazer parte da minha turma, o Gabaritei está de turmas abertas. Para quem vai prestar o vestibular para 2022, claro. Para 2021 está muito próximo, não faz sentido você fazer um curso de aprendizagem para vestibular. Então, no Gabaritei eu te ensino a pensar em relação à aprendizagem. Eu vou te ensinar a estudar, vou te ensinar a aprender as coisas, analisar, pesquisar, ir atrás da informação e não ficar dependendo daquele curso X que vai te ensinar tudo sobre aquela matéria. Eu acho isso muito ruim. Eu acho bacana você pesquisar de várias fontes. Nesse curso, no Gabaritei, eu te ensino tudo isso e o link está aqui na descrição, aqui abaixo, beleza? Vamos lá. Aqui não, aqui sim. Então, eu vou até tirar a câmera aqui da frente porque eu quero ter o espaço para escrever. Então, o que é esse tal de SVO? Parece sigla de robô. Né? O que é SVO? Na verdade é bem simples. Lembra da aula de gramática? Sujeito e predicado? Só que aqui eu vou pegar sujeito, verbo e objeto. Traduzindo, alguém faz ou é alguma coisa. Beleza? Tudo que a gente vai ler, tudo que a gente vai escrever está baseado nesses caras. Além disso daqui, vai ser o quê? Complemento dessa informação central. Sujeito, verbo, objeto, que a gente vai chamar de oração. Então toda oração ela tem sujeito, verbo, objeto. Algumas orações vão ter sujeito oculto, algumas orações vão ter sujeito não determinado. Isso é muito utilizado em dissertação e a gente vai ver também um pouquinho disso, beleza? Por que isso é importante? Como se fosse matemática. Se eu te passar uma fórmula, 2x ax mais b, por exemplo, da função. E aí você pega uma função, 2x menos 4. Você sabe o que? A é 2, b é menos 4, beleza? Você consegue saber o que é o que na matemática, se você tiver uma fórmula. Aqui é a mesma coisa. Se eu falar para vocês assim, eu gosto de escrever. Naturalmente, eu acho que você vai entender que eu sou sujeito, quem está falando, quem está fazendo, quem está gostando. Quem gosta, gosta de alguma coisa, então isso aqui vai ser complemento do verbo. Escrever, objeto.
beleza? Então eu gosto de escrever sujeito, verbo, objeto. Primeiro erro de quem vai começar a escrever. Quer escrever redação completa, quer escrever um monte de coisa, quer escrever com vocabulário requintado, quer complicar ao invés de simplificar. Então aqui a gente vai fazer o contrário, a gente vai simplificar. Primeira atividade, simplificar. O que você vai fazer? Escrever várias frases em SVO simples. Então você vai pegar, você vai pensar em alguma coisa sobre a série que você assistiu, a música que você ouviu, a comida que você comeu e você vai escrever. Eu amo lasanha. Eu acabei de assistir Sex Education. Hoje está calor pra Dedéu. Sei lá como é que é Dedéu. Mas enfim, você vai escrever coisas que vão seguir esse formato SVO. Por que isso é importante? Porque a segunda coisa que a gente vai aprender é complementar. O problema é que as pessoas saem escrevendo tanta coisa que elas não conseguem pensar sobre aquilo que elas estão escrevendo. Quando você faz uma frase simples, eu gosto de escrever, isso gera naturalmente um pensamento na sua cabeça, que é, e daí? E daí que você gosta de escrever? Não é? Não é isso que você pensa? Logo em seguida, vai surgir coisas mais específicas. Gosta de escrever o quê? Por quê? Quando? Escrever é chato. Vai vir um monte de pensamento na sua cabeça. E esses pensamentos são aquilo que vão fundamentar o resto da sua escrita. Então a segunda tarefa que você vai fazer é o quê? Primeiro você aprendeu a escrever com SVO, coisas bem simples. E a segunda tarefa é, você vai pegar essas frases simples e você vai complementar, beleza? Então você vai falar, por exemplo, hoje está quente. Beleza, mas e daí que hoje está quente? Por que hoje está quente? Né? Hoje está quente, e daí? O que tem a ver? Para onde que você pode ir com o que você escreveu? Então você pode falar sobre mudança climática. Então hoje está quente e tem sido assim por muitos dias, mesmo que ainda não estejamos no verão, sei lá. Então você vai complementar, você vai começar a complementar aquela ideia que você escreveu, beleza? Como que isso aqui vai te ajudar na hora de escrever uma redação? A grande questão da redação é que a gente pega aquele monte de texto, aquele monte de coisa escrita e a gente não entende uma coisa. Redação nada mais é do que um conjunto, um aglomerado de pequenas ideias, pequenos SVOs, pequenas coisas que vão se acumulando. Então, quando você for escrever, primeira coisa, você vai fazer o quê? Dividir em partes. Como assim dividir em partes? Você vai ver a redação, você quer escrever quantos parágrafos? Você quer escrever 4 parágrafos no Enem. Primeiro vai ser a introdução, 1 e 2 vai ser a argumentação e o 4 vai ser a intervenção, certo? Aí você vai pensar nas ideias em relação a isso. Por exemplo, no primeiro parágrafo, o que você quer ter no primeiro parágrafo? Então, primeiro, você vai querer ter uma alusão, essa alusão vai se conectar com o tema e vai linkar para o próximo parágrafo, que são os argumentos. Então, você vai dar uma alusão, ideia A, você vai navegar essa ideia A até você chegar na ideia B, que é o tema. Do tema você pode já introduzir os argumentos e falar, olha, a seguir precisamos analisar então sobre a problemática. E aí você vai continuar. Argumentos. Você vai mostrar fatos, você vai provar que seus argumentos são concretos e que são reais, usando dados, estatísticas, né, leis, sei lá, qualquer coisa. Por fim, você vai fazer o quê? Você vai falar que já foi provado que era um problema e que você precisa resolver esse problema de alguma forma. Então tudo isso são pequenas ideias que você vai juntando através de SVOs e que vão compor a sua redação, beleza? A partir do momento que você entende isso daqui, você vai começar a criar uma nova capacidade, que é a capacidade de quê? De você pegar um texto e analisar, entender o que foi feito, entender como que você pode fazer alguma coisa parecida. Por exemplo, essa redação aqui é da aluna Clara de Jesus, que ela fez uma redação nota 1000, naquela que foi o tema de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, assim, a introdução dela é essa. Eu separei em partes para a gente entender que são 4 sessões diferentes que ela escreveu. Dessas sessões a gente vai dividir em outras partes para entender melhor também, beleza? E a gente vai ver que a grande ideia dela é o seguinte: tem o tema manipulação do comportamento, blá 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 blá, né? E esse tema não é a coisa da onde você vai começar a escrever. Você não vai começar falando disso porque ninguém se interessa por esse tema. Você vai começar falando por alguma coisa mais próxima do leitor. No caso aqui foi uma série. Então a ideia dela foi Black Mirror. No meio ela tem que colocar o que Black Mirror tem a ver com o tema. E por final ela vai falar do tema.
beleza? E aí ela já pode deixar um gancho para quê? Para jogar para o próximo parágrafo. E por aí vai. Então, vamos lá. Ó, Black Mirror é uma série. Ponto. Isso daqui é o nosso primeiro SVO. Então, Black Mirror é uma série. Se você for pensar isso daqui, já acaba a oração. Beleza? É a parte mais simples de todas. Aí você fala, e daí? Da onde que é essa série? O que ela fala? Não é isso que você vai pensar? Então, logo em seguida, ela vai responder isso. É uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Então, se você for pensar, aqui termina a primeira frase. Black Mirror é uma sociedade americana. E aqui a gente vai fazer a mesma frase. Black Mirror retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Consegue reparar isso? O sujeito das duas frases aqui são o mesmo, Black Mirror. E aí ela fez o quê? Ela reaproveitou o mesmo sujeito com o quê? Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Então ficou super coeso, utilizando só um sujeito que ela não teve que repetir várias vezes. Você pode copiar isso em qualquer tema. Você pode falar assim, ó, sei lá, vamos falar sobre algum assunto diferente. Enem é uma prova para avaliar, é uma prova brasileira que avalia, sei lá, não sei como descrever isso aí, potencial, não, ignora o que eu vou escrever aqui, eu vou escrever qualquer coisa, potencial de, sei lá, de aprendizagem do estudante, tá? Não tem nada a ver, mas o que a gente está falando? O Enem é uma prova brasileira, ponto. Enem é uma prova que avalia o potencial de aprendizagem do estudante. Então a gente falou duas coisas usando um sujeito. Entendeu? Você acabou de aprender uma coisa nova. Como utilizar esse recurso. Você pode utilizar na sua redação agora. Se você fizer um pouquinho disso todos os dias, quanto tempo a gente demorou? 1 minuto, 2 minutos. Se você fizer isso daqui todos os dias, o que vai acontecer? Você vai aprender com o tempo. Em 30 dias, em 60 dias, você já está manjando. Você virou um escritor. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Vamos analisar agora. Em um de seus episódios, está falando o quê? Quando, certo? Isso daqui é quando. Quando? Em um de seus episódios. Essa daqui é uma informação adicional. A informação principal é o quê? É apresentado um dispositivo que atua como babá eletrônica mais desenvolvida. Então essa daqui vai ser a frase principal, nossa oração. É apresentado um dispositivo que atua com uma babá eletrônica mais desenvolvida. Aí você vai se perguntar, SVO aonde? Cadê o sujeito? Não tem sujeito, porque o sujeito aqui é indeterminado. Por quê? Porque eu estou apresentando um fato. É apresentado. Não tem ninguém apresentando. A série está apresentando, né? Posso falar aqui. Em um desses episódios, a série apresenta um dispositivo, blá, 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 blá. Mas aí eu estaria sendo repetitivo. Então eu posso fazer o quê? Eu posso tirar o sujeito, porque já se entende que a gente está falando, o tópico central daqui, por enquanto, é Black Mirror. Então, em Black Mirror, é apresentado, né, em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida. Ponto. Acabou aqui a minha frase. Agora eu posso complementar, mas e daí que aparece a babá eletrônica? O que ela faz? Não me interessa, né? Então, a babá eletrônica, sujeito novo, é capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Entende? Então, de novo, a gente tem o sujeito, tarará, e aqui o objeto, babá eletrônica, vira o sujeito da próxima frase. A gente está continuando o assunto, navegando entre eles. Olha que legal. Então aqui eu posso tirar isso daqui. Eu posso tirar isso aqui porque já dá para você entender. Como o texto está claro, ele está navegando de forma suave, o que vai acontecer? Você consegue entender que é apresentado, está falando de Black Mirror, e quando ele fala da babá eletrônica, só a babá eletrônica é capaz de alguma coisa. Ou então o dispositivo é capaz de alguma coisa. Atua não é capaz de nada. Desenvolvida não é capaz de nada. Mas não é capaz de nada. As únicas palavras que podem remeter à capacidade aqui é o quê? O dispositivo que é uma babá eletrônica e que é capaz de selecionar e por aí vai. Tá certo? Então você vê aqui diversos recursos que você pode copiar simplesmente substituindo pelas palavras que você quer. Por isso que é uma fórmula. Isso daqui que está escrito está falando sobre um tema. Você pode pegar a mesma estrutura e adaptar para qualquer tema. Pode fazer essa atividade. Atividade 3. Pegar um texto de uma redação nota 1000 e mudar o tema. Mudando as palavras, mas mantendo o sentido e as ideias como foram escritas. Né? Você pode fazer essa análise de estrutura em qualquer texto. Simplesmente olha.
Onde que está o sujeito, verbo, objeto? O que é complemento? O que foi coisa adicional? Qual que é a mínima sentença possível para eu formar uma ideia aqui? Beleza? Então esse é o segredo aqui que eu quero passar para vocês hoje. É um conteúdo bem especial que você não vai encontrar em nenhum lugar da internet. E eu espero que vocês consigam utilizar aí nas redações, nota 1000. Para quem tem curiosidade, voltando aqui. Tem uma cartilha de redação, acho que são mais de uma. O Lucas Felp deve ter feito várias, né? O que o Lucas Felp ele pegou várias redações de nota 1000, daqueles dos anos do Enem, e aí ele foi lá e publicou em um PDF. Vocês podem baixar isso daí para vocês analisarem como que foi feita a redação. E com isso você vai ver o que foi escrito, por que foi escrito, qual que é o objetivo, o que tem a ver com o tema, o que tem a ver com a estrutura, né? O que é citação, por exemplo, da onde que o que é uma alusão. Então o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando de novo, né, que se você quiser ser meu aluno, você pode assinar o curso Gabaritei aí para 2022. Se você quiser aprender de verdade, se você quiser afiar o seu pensamento, a sua forma de pensar, você pode clicar no link aqui abaixo na descrição. E é isso, um abraço, até a próxima.